Seja bem-vindo. Este é o Olhar Atento e hoje nós vamos falar a respeito de Javier Milei e a Argentina. Vamos falar um pouco sobre como foi possível, em um pouco mais de um ano e alguns meses, Javier Milei ter reduzido a inflação no seu país de forma tão drástica até este ano. Javier Milei é o atual presidente da Argentina. Ele foi eleito como presidente e tornou-se efetivamente o presidente da Argentina em 2023, assumindo a presidência da República em dezembro de 2023. Quando ele apanhou o país, estava com uma inflação de mais de 200% anuais. Olha só até onde é que políticas expansionistas do governo, políticas de subsídio, políticas populistas dos governos com fortes tendências socialistas anteriores levaram o país. A Argentina chegou ao nível de ter uma inflação de 200% por ano. No entanto, desde que assumiu a presidência da Argentina, Javier Milei tomou medidas muito drásticas para reduzir a inflação dentro do seu país e que nós podemos aprender muito com o exemplo dele. Um certo jornal, que não vou mencionar o nome aqui, mas vou usar ele como fonte, fala aqui das principais medidas adotadas por Milei para conter a inflação na Argentina. E a primeira medida que ele menciona é a austeridade fiscal rigorosa. Como é que isto aconteceu? Milei promoveu cortes no aparelho do Estado. Ele reduziu gastos públicos e reduziu assim o déficit fiscal. Em 2024, novamente o jornal aqui continua, os gastos do governo foram reduzidos em 15%, com 95% dos cortes afetando a chamada casta política e financeira da Argentina. Essa casta política e financeira envolvia políticos e até mesmo banqueiros, pessoas que se beneficiavam grandemente daquelas políticas assistencialistas dos governos anteriores, em que andava-se a criar bolsas para isto aqui, subsídio para aquilo ali, subsídio para isto aqui, em nome de ajudar os mais pobres. Só que essa política de assistencialismo excessivo por parte do Estado acabou levando com que o Estado começasse a subsidiar muitos setores dentro da economia. E, obviamente, estes subsídios só resultaram em tragédia econômica. Por quê? Porque aumentaram e muito as despesas do Estado. Uma vez que aumentaram as despesas do Estado, e o Estado, como nós sabemos, não trabalha, não produz riquezas. O Estado retira as riquezas das pessoas que verdadeiramente trabalham, acumula essas riquezas consigo mesmo e depois começa a gastar e gasta mal, obviamente. Porque com o pagamento desses subsídios a vários setores da economia, no início a coisa era bonita, todo mundo ficava feliz ao ver essas políticas assistencialistas. No entanto, com o passar do tempo os resultados começaram a se ver. Tragédia econômica para a Argentina. Para termos uma ideia, no final do século passado, a Argentina estava entre os países que eram considerados do primeiro mundo. No entanto, hoje já não é a mesma coisa. A Argentina estava à beira do colapso. Aliás, estava em colapso. Porque com a inflação nesse nível, os argentinos precisavam de levar literalmente sacolas de dinheiro para conseguirem fazer compras. No entanto, desde que ele assumiu a presidência da Argentina, Milei tomou essas medidas. No caso aqui, o primeiro que foi mencionado, austeridade fiscal rigorosa. Então, demissão de grande parte dos funcionários públicos, a redução das despesas públicas, ela acabou com esses subsídios estatais a vários setores na economia e isso levou o governo argentino a reduzir e muito de tamanho. Acredito ou não, foram mais de 30 mil funcionários públicos que foram demitidos. Mais de 30 mil funcionários públicos demitidos só no seu primeiro ano de governo. Segunda medida que ele tomou, controle da emissão monetária. Pois é, o que é que levou a Argentina a chegar nesse nível de inflação de mais de 200%? O governo a imprimir dinheiro. Como todos nós sabemos, o governo não gera riquezas. O governo apenas acumula riquezas. E com esse excesso de despesas que o governo tinha, pedia agora
dinheiro emprestado, o que aumentava a sua dívida pública para conseguir pagar essas despesas, esses subsídios que o governo argentino tinha. Só que isso não é suficiente. Não é suficiente ao longo do tempo. Precisavam de fazer algo mais para conseguir honrar com os compromissos que andaram a assumir. Qual foi a brilhante ideia que os sucessivos governos da Argentina foram tomando? Bom, se não temos dinheiro, o que é que podemos fazer? Vamos imprimir dinheiro. Imprimiram dinheiro até dizer chega. E o resultado foi exatamente esse que deu para ver nas últimas décadas, né? Agora, com a subida dele, do Milei à presidência da Argentina, para combater a inflação, o governo reduziu de forma drástica a emissão de moeda, né? Além disso, outra medida que ele tomou foi desvalorizar o peso argentino. No caso é a moeda argentina, assim como o metical aqui em Moçambique. Ele desvalorizou o peso argentino para alinhar a taxa de câmbio oficial com a do mercado. Só para vocês terem uma ideia, existia uma taxa de câmbio na Argentina em que alguns eram oficiais e, obviamente, existia aquele que era o mais real, que surgia no mercado informal. Então, para fazer a equivalência desses dois câmbios, ele acabou por desvalorizar o peso argentino para poder fazer esse alinhamento com a taxa de câmbio do mercado, que era aquele usado no dia a dia das pessoas. Terceira coisa que ele teve de fazer reformas estruturais. Lembra-se que antes falei da redução do tamanho do Estado na Argentina? Pois é, ele reduziu os ministérios do seu país, do seu governo, de 18 para 9. Imagina só quantas boquinhas foram encerradas. 18 ministérios. Ministro para isto aqui, ministro para aquilo ali. E cada ministério com uma grande lista de funcionários debaixo dele. Milei reduziu de 18 para 9. E milhares de contratos públicos foram encerrados. Também houveram cortes em subsídios a setores como energia e transporte, diminuindo a pressão sobre os preços e as contas públicas. Pois é, quem diria? Quem diria que cortar subsídios haveria de ajudar a organizar as contas? Quem diria, não é? Bom, o Milei pode dizer isso. Ponto número 4. Abertura econômica e incentivo à dolarização. O governo eliminou controles cambiais e reduziu tarifas de importação, como o imposto país, que caiu de 17,5% para 7,5%. Isto aqui é quase que o equivalente ao nosso IVA por aqui, que acho que anda por aí, aqui em Moçambique, né? 17%. Ele reduziu de 17% para 7,5%. Além disso, foram adotadas medidas para atrair cerca de 270 bilhões em dólares não declarados, mantidos fora do sistema financeiro, facilitando seu uso sem necessidade de justificar a origem de fundos. Aí está, dinheiro que circulava dentro da economia, mais de 270 bilhões de dólares, mas que, obviamente, as pessoas, à medida que o governo vai fazendo essas lambanças na economia, as pessoas vão buscando formas de contornar o controle estatal, pagar menos impostos. E olha só, um montante tão grande quanto esse aqui circulava dentro da economia sem conhecimento do Estado. E obviamente que isso era bom. Isso era bom. Agora meu jornal diz aqui que as medidas implementadas resultaram em uma queda significativa de inflação que passou de cerca de 25,5% para 2,4% ao mês em 2024. De 25% por mês caiu para 2,4% ao mês no final de 2024. Então, todas essas medidas que Javier Milei tem estado a tomar na Argentina mostram o caminho daquilo que grande parte, todos os países deviam tomar. Cortar despesas públicas, diminuir a quantidade de funcionários públicos que existem dentro do aparelho do Estado, menos interferência do Estado na economia. Porque, como sempre dissemos, quem paga a conta não é o governo, é você, caro trabajador. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Ustedes, si se fijan acá, tienen la gran raviolada que es el Estado.
el gran curro y la fuente de la decadencia argentina, que es el Estado. Esta es la foto del Estado que tenemos hoy. Si nos movemos hacia aquella pizarra, Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política.